Glória a Deus. Novamente, então, 1 Timóteo 3, 14 e 15, diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha esse companheiro, jovem companheiro aqui, Timóteo, e ele era como que um braço direito, onde Deus usava esse moço para ajudar, para auxiliar o ministério do apóstolo Paulo. Levou cartas, trouxe notícias, estava com ele ali nas pregações, nos trabalhos, enfim. E dentro da teologia, quando você estuda a doutrina não, a área da pregação homilética, né? Vamos falar de doutrina, né? Da homilética. Você aprende algumas coisas, né? Essa palavra homilética, né? Homilia, é de falar, né? E você tem uma palavra chamada perícope. Perícope é a menor parte de um texto que você tira ele e que ele em si tem um contexto, ele encerra um assunto, né? Por exemplo, você pega lá a frase de Jesus ali em João 8,32, que ele está dizendo ali, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está falando várias coisas, desde o versículo 1. E você pega esse versículo e você faz uma perícope, você corta. A palavra quer dizer cortar mesmo, né? E conhecereis a verdade, essa frase, e a verdade vos libertará. E ele continua ensinando. Tanto que no verso 36 ele fala, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa parte do texto, ele continua trazendo uma verdade em si. Então, observe, o Monselho, na sua leitura da introdução aqui, introdutória, ele falou sobre o Salmo 84, que o pardal achou um ninho, né? Casa no templo do Senhor, a alegria do salmista em expressar, de estar cultuando e congregando. O salmista, no Salmo 84, ele expressa a alegria de celebrar a Deus, de cultuar a Deus. Tanto que no Salmo 122 ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos aqui uma situação onde nós olhamos e vemos o apóstolo Paulo em meio a tantas batalhas, enfrentando aqueles que eram de fato hereges, enfrentando erros. Eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir. Às vezes a pessoa erra, mas ela não comete uma heresia, porque toda heresia de fato é um erro. Mas nem todo erro é de fato uma heresia. É necessário aprender estudando diligentemente para se ter bases da palavra para ensinar e para anunciar verdades. E hoje nós estamos aqui, dia 23 de fevereiro, comemorando um ano da formação desse ministério aqui em Cruzeiro. Na verdade, amanhã completa um ano, dia 24 de fevereiro, mas hoje, domingo, celebramos e agradecemos a Deus, porque ainda continuamos buscando ao Senhor e com essa visão de que a igreja é coluna e firmeza da verdade. O apóstolo Paulo traz diversos ensinamentos, ele traz diversas situações, e no versículo 1 ele fala, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Ele começa a seguir aqui uma série de requisitos. Aquele que quer ser pastor, quer pastorear, é ótimo isso, mas tem aqui uma série de requisitos. Ele tem que ser isso, assim, assim, assado. Não é que depois que ele for, vou falar uma linguagem de muitas igrejas, consagrado ao ministério, separado do ministério, aí ele vai exercer aquelas funções. Não, ele é chamado por Deus, ele tem essas características que fala do versículo 1 a seguir, 2 a seguir, e então ele é, por Deus, colocado ao ministério. Porque as pessoas pensam que se forma pastor em seminário, em faculdade de teologia, não. Em seminário, em faculdade de teologia, você se forma teólogo. Essa é uma verdade. Você é teólogo. Agora a chamada vem do Senhor, a vocação vem de Deus. Aí você pega a vocação de Deus e o seu esforço de estudar, porque o pregador que não estuda, ele vai fazer aquilo que nós falamos no domingo passado. Ele não conhecendo, ele vai multiplicar a ignorância, pegando a frase que o irmão Leandro nos falou aquele dia. Quando ele não conhece, ele fala do que não conhece, ele vai multiplicar a ignorância. Então, o que é a igreja? O que Paulo está dizendo aqui? Deixa eu só fechar aqui no verso 15. Se eu tardar, fique ciente, falando com Timóteo, de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus, a igreja,
Logo, não é o templo, madeira, pedra, ferro, cimento. São homens e mulheres que foram comprados e arrancados do mundo das trevas do pecado para ser o povo de Deus, para ser a igreja de Deus. Dá uma olhadinha comigo aí, no capítulo 3 de Hebreus. No capítulo 3 de Hebreus, eu não preparei nenhum esboço, na verdade eu estava com outro esboço, que era aquele que eu falei, de Apocalipse, sobre a besta que subiu da terra, que eu vou pregar domingo que vem, mas é um assunto que está pulsando nossos corações de falar sobre a igreja. Olha comigo aí, Hebreus 3, verso 6, olha o que diz a Sagrada Escritura. Olha só a expressão que está aí. Paulo está dizendo, aqui em Timóteo, dizendo que a igreja do Deus vivo é a casa de Deus que é a igreja. Hebreus 3, e o verso 6, olha o que diz aí. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Olha comigo o verso 6 de novo. Casa de Jesus, que somos nós. Então, Paulo está falando, olha, eu talvez demore, você está aí levando as cartas, tratando os assuntos, e eu estou aqui resolvendo as situações, ora estava preso, ora estava apanhando, ora estava sendo apedrejado, ora chicoteado, ora caluniado, ora fugindo, ora sendo acolhido. De toda forma, Deus sempre estava guardando, protegendo, embora às vezes não entendemos, de toda forma Deus nos guarda e nos protege. E o apóstolo Paulo diz então, olha, a igreja ela é a casa de Deus, coluna e baluarte, coluna e firmeza da verdade. Volte seus olhos comigo, lá para Mateus 16, verso 18. Mateus 16, verso 18, diz assim as Escrituras Sagradas. O contexto é quando o Senhor pergunta para os discípulos o que dizem ser ele. O que as pessoas dizem dele? Uns falam que o Senhor é Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí o Senhor Deus concede essa revelação para Pedro, aliás, e Pedro diz assim, respondeu então Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor diz, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo está dizendo que a igreja, casa de Deus, leia-se, povo eleito, escolhido, não madeira, pedra e feno e ferro, e sei lá o que seja. Aqui é um local, ou o templo construído é um local alugado, comprado, um porão, ou uma catacumba, como foi na época da perseguição de Roma à igreja, ou em alguns lugares ainda hoje, é perseguição terrível contra a igreja. Onde se juntou o povo ali é a igreja, onde está o povo é a igreja, coluna e firmeza da verdade, coluna e baluarte da verdade, a qual Jesus nos chama de sua casa, a qual diz o texto que a igreja, que é coluna e firmeza, é a casa de Deus. E o Senhor Deus usa o apóstolo Paulo lá em Coríntios, dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. E Jesus diz assim, a igreja, o inferno, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E eu vou edificar a minha igreja. Então, é a casa de Deus, nós somos a casa de Jesus, é edificado pelo Senhor, e ela deve ser, em suma, coluna e firmeza da verdade. Mas para entender igreja, olha bem o que eu vou dizer agora, preste bem atenção. O Senhor perguntou para os seus discípulos o que é que diziam dele, o que estão falando de mim aí. Que o Senhor é João Batista, ou que é Elias, Jeremias, alguns dos profetas. E vocês o que dizem? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, olha Pedro, não foi carne, não foi sangue, não foi homem, não foi a sabedoria humana, não foi o conhecimento humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, fragmento, fagulho de pedra, de rocha. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ele, a pedra angular de esquina. Alguns teólogos entendem que é a afirmação de Pedro, mas eu prefiro a expressão que diz, porque ele é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, eleita e preciosa por Deus, que foi colocada como a pedra de esquina, a pedra que dá o ângulo para a edificação. Ele diz, eu vou edificar a minha igreja. E a edificação da igreja de Cristo
é com a base dos méritos que Ele tem e que nós alcançamos graça de ser seus povos e seu filho e filho de Deus e a igreja do Senhor pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Porque quando na cruz do Calvário Ele derramava o seu precioso sangue por pecadores, porque falar de igreja e falar de evangelho às vezes parece muito poético, as pessoas querem colocar muito açúcar, muito mel e ser poético, e de verdade há uma glória nisso com certeza, mas falar do evangelho, falar de Cristo e falar da igreja, eu já vou voltar lá para Timóteo, falar de tudo isso, nós temos que entender uma frase que eu coloquei até no nosso folheto de evangelização, e a frase é que um pai irado matou o seu filho inocente por causa de outros filhos. Um pai irado matou o filho inocente por causa de outros filhos. Eu sei que é pesado essa frase, eu sei que isso aqui choca muitas vezes. Ainda mais nos dias atuais, que as pessoas, na noite de hoje, por exemplo, 8h10 quase, na noite de domingo de carnaval, para eles, para nós não, para nós é domingo, dia do Senhor. Mas para o mundão aí fora, é domingo carnaval. Para nós não é domingo carnaval, para nós é domingo de louvar o Senhor, adorar o Senhor. Amanhã é segunda-feira de louvar o Senhor também, adorar a Deus. E terça-feira e quarta-feira não é cinza não, quarta-feira é fogo do evangelho da palavra. E pronto. Mas para um evangelho adocicado, a palavra é doce, mas ela, eu já falei aqui, eu repito, ela conforta e confronta. E olha que coisa pesada de se ouvir e se falar, um pai mata um filho inocente por causa de outros filhos. É isso o evangelho. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu vou edificar minha igreja, olha que legal, com cimento, com areia, com pedra, não, é com sangue derramado lá na cruz do Calvário. Ele edificou a sua igreja, ele edifica a sua igreja, ele tem a base da sua igreja, ele é a rocha, ele é aquele que é o sustentáculo da sua igreja. E a sua igreja deve ser o que diz aqui em Apóstolo Paulo, em Timóteo, aliás, capítulo 3, verso 15, que é coluna e firmeza da verdade. A igreja não é coluna e firmeza de samba. A igreja não é coluna e firmeza de pagode. A igreja não é coluna e firmeza de heresias, de invencionistas e misticismos. A igreja é coluna e firmeza da verdade, onde o homem pecador precisa saber que se ele não se arrepender, o inferno lhe aguarda. Se ele não se arrepender dos seus pecados, não se voltar para Deus, se não tiver com o Senhor, é para o inferno eterno que ele vai, o Geena. É pesado falar isso? É, mas também é pesado saber que o Deus Todo-Poderoso, irado contra o pecado, porque Deus está irado contra o pecado, e a palavra nos informa que ele matou seu filho morreu por pecadores, eu e você, que merecíamos o inferno, mas tinha um filho que é inocente e que não tem pecado algum, nunca jamais cometeu pecado, alguma transgressão, perfeito, ele foi à cruz, o Deus vivo, o Deus Pai, na cruz do Calvário, ali, aquele peso da ira, foi lançado sobre Jesus, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, conforme fala em Isaías. Mas esse pai irado que matou um filho inocente, para que outros filhos tenham vida. Ele demonstra o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia de maneira a nos chamar. E nos chamar graciosamente para sermos a sua igreja, para sermos salvos. As pessoas às vezes falam assim, eu vou para a igreja, você tem que ir para Cristo para ser igreja. Muitas pessoas foram ensinadas a ir à igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vai para a igreja. É claro, uma fala nossa, é uma expressão nossa, vou para a igreja, vou para o culto, vou para a igreja, vou para a reunião, algumas coisas assim. Mas a verdade é, você vai a Cristo, levado por Deus, João 6, 37 a 44. Ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho, ninguém vai até o Filho se o Pai não trouxer, e ninguém é despertado a conhecer isso se o Espírito Santo não regenerar. Porque a Bíblia nos informa que todos estávamos mortos em ofensa e pecado, e destituído da glória de Deus, todos, sem exceção. Aí nós olhamos agora para uma igreja, que é uma igreja chamada de igreja, que recebe todo mundo, uma igreja, me falhou a palavra agora, uma igreja inclusiva, que as pessoas podem vir, mas a igreja é inclusiva, sempre foi inclusiva. É uma moda agora que surgiu, não, eu faço parte de uma igreja inclusiva, que lá pode ficar do jeito que você é, pode casar homem com homem, casar mulher com mulher, pode o homem ter 2 mulheres, pode a mulher ter 3 homens, lá pode ter tudo, é uma igreja inclusiva, as pessoas me aceitam como eu sou e é assim que eu gosto. Outro dia eu ouvi um cantor aí, dizendo, não, eu procurei uma igreja que me aceitasse do jeito que eu sou. Mas essa igreja não existe. Mas a igreja não é inclusiva, pastor? É. Mas se a igreja é inclusiva, então alguma coisa está errada na sua fala. Vamos analisar aqui rapidamente. A igreja é inclusiva a partir do ponto que ele chamou de todos os povos, tribos, línguas e nações e comprou. Sem distinção. Mas a salvação não é sem exceção. Porque se fosse sem exceção, todos seriam salvos
isso seria o que nós chamamos de universalismo. Ninguém se perde, todos são salvos, acabou o fim de papo. Mas não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a palavra diz. E a palavra diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Se a igreja, que somos nós, casa de Deus, casa do Senhor, edificada em Cristo, edificada por Cristo, pelo sangue do Cordeiro, logo a igreja tem que pregar a verdade. E a verdade às vezes é dura. É duro ouvir, o pai mata um filho inocente por causa de pecadores. É duro ouvir isso. Mas é pior ouvir a frase da boca do Senhor Jesus que disse: apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu não vos conheço. Isso é muito pior. Lá em Mateus 7 você vai achar essa expressão, 7, 13, 14, 15, vai seguindo ali. Algumas pessoas vão chegar: Senhor, eu conheço o Senhor, eu preguei no teu nome, eu cantei no teu nome, eu fiz cruzadas, eu fiz até um blocão nervoso no carnaval, e saí cantando no meio do carnaval lá, e eu não vos conheço. Porque nós não podemos pregar uma mensagem mistificada, misturada. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Pilatos perguntou para Jesus assim, diante do Senhor, diante de Cristo Jesus, ele perguntou para ele: o que é a verdade? Toda vez que eu leio essa expressão, esse texto, eu me choca, meu coração chega a congelar. O que é diante da verdade absoluta, que é Cristo Jesus, ele perguntou: o que é a verdade? Mal sabia que a verdade absoluta estava diante dele ali, ele o condenando. O que é a verdade? A verdade é Cristo. O que é a verdade? O Evangelho, que é poderoso. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele escreve: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação do judeu e também do grego. Esse Evangelho é poderoso. Eu queria tanto poder, eu queria ser cheio do poder. Seja cheio do Evangelho, cheio da palavra. Porque o Evangelho é o poder de Deus derramado em nossos corações. É a graça de Deus manifestada com poder e com graça. Imagina, um homem morto, sem vida alguma. Ele não tem condições de partir, de ir para Deus. Está morto em ofensa e pecado. Aí Deus vem e o seu espírito age, ele é regenerado. E quando ele é regenerado, ele começa a entender, porque é Deus que opera, Deus que começa, Deus que desenvolve, Deus que encerra a salvação, graças a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja, que é coluna e firmeza da verdade, ela vai pregar que Jesus voltará em breve. Ela vai pregar que se o homem não se arrepender é o inferno que o aguarda. A igreja, que é coluna e firmeza da verdade, vai dizer que os irmãos são um corpo, e esse corpo muitas vezes tem pessoas mais frágeis, pessoas que têm uma dificuldade numa área, uma dificuldade na outra, mas que formam um corpo. Sozinho ele não é igreja, mas juntos nós somos a igreja, porque ele chama a igreja de casa de Deus. Mas para ser casa de Deus tem que passar pelo processo, e o processo é, primeiro, arrependimento. Quando João Batista veio pregando ali na ocasião que ele ministrou, ele pregava: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Jesus, depois de batizado, saiu pregando e dizendo, foi para o deserto e voltou pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Pedro, após ali no dia de Pentecostes, do capítulo 2 de Atos, saiu pregando: arrependei-vos. Essa é a mensagem da igreja, e quando o homem se arrepende, acontece o que aconteceu, ensinamento de Cristo lá em João 3, que está dito lá: é necessário nascer de novo, porque se não nascer de novo, não consegue ver o reino, não consegue entrar no reino. E eu quero que você seja hoje despertado a pensar nisso. Igreja, coluna e firmeza da verdade. Mas não é da minha verdade, nem da verdade do outro, da verdade do Evangelho. Verdade da palavra, que diz que o homem sem Cristo, ele vai para a eternidade, condenação eterna. Mas o homem em Cristo Jesus, ele está guardado poderosamente. Não precisa temer anticristo, não precisa temer a marca da besta, nem a besta, nem o chip, nem o microchip, nem alma chip, nem nada, porque ele está selado com o Espírito Santo. Quando ele é igreja, ele tem um selo. Eu vou ler com você, abre comigo aí em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios 1, e o verso 13 e 14, se não me falha a memória. Lembrando que eu não fiz esse esboço para essa mensagem, mas Efésios capítulo 1, verso 13. Eu vou ler. Verso 13. Em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com
Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha só, a igreja é a casa de Deus, é a casa de Jesus, é fundamentada em Cristo. E para entender a igreja, ouça bem o que eu vou dizer agora, só consegue entender a igreja pela graça da revelação de Deus. Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí o Senhor diz, olha, não foi carne, não foi sangue, foi meu Pai que revelou. E nós conseguimos entender essa graça pela bondade do Espírito de Deus nos movendo, nos mostrando. Por que nós estamos aqui hoje e não estamos no carnaval lá fora? Porque nós somos a igreja, o corpo lavado e remido com o sangue precioso de Jesus. Porque nós estamos aqui hoje, sabendo que amanhã pode ter problema, pode ter uma dificuldade, talvez você tenha alguma coisa amanhã para acertar, segunda, terça, quarta, talvez algum problema na justiça, alguma coisa no médico, alguma coisa no seu carro, alguma coisa na família, enfim. Mas nós estamos seguros nele, porque a igreja tem um dono, e o dono é Cristo. E Cristo é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, é o que dirige a igreja, é o que leva a igreja a águas tranquilas, é o bom pastor que conduz o seu rebanho, que conduz o seu povo a águas tranquilas, a um refrigério, em meio às adversidades. Ele é o bom pastor que leva o seu povo, o seu rebanho, a sua igreja. E esta igreja, ela é coluna e baluarte, coluna e firmeza da verdade. E a verdade é Cristo Jesus. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminho, verdade e vida. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo esta grande verdade. 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, aqui é o contexto dele ficar lá, etc. Eu quero que você entenda como que você deve proceder aí na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Não é a igreja de um Deus morto, é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja foi perseguida, meus queridos. Nessa série que eu estou fazendo de escatologia, eu tenho mais 3 sermões para fechar uma série e vou começar uma outra dentro em breve, sequência quase. E você vai aprender nessa sequência também, eu já tenho falado aqui constantemente, do que a igreja passou. A igreja passou muitas e muitas perseguições. Se você olhar para 1:8 de Atos, o Senhor dá ordem para a igreja sair. E semeei testemunho em Jerusalém, Samaria, lá. E a igreja gostou de ficar em Samaria, mas veio uma perseguição muito grande, que está em Atos 8, a partir do versículo 1, você vai ler ali. Então, quando não cumprimos Atos 1:8, Atos 8:1 acontece. Às vezes nós acomodamos, não queremos fazer e vem as perseguições. E estamos para chegar num tempo muito difícil. Eu tenho alertado a igreja, tem pregado aqui, tem dito, olha gente, vai ficar ruim, vamos nos encher do Espírito. Mas está ruim, mas vai ficar pior. Só que esse pior não é para dar desespero, é para nós termos esperança. Porque nós somos guardados pelo Senhor. O Senhor da igreja guarda a sua igreja. O Senhor da igreja sustenta o seu povo. Eu quero que você entenda o seguinte, entre outras coisas, que ser a igreja do Senhor é o maior privilégio que o ser humano pode ter. É um privilégio você estar à frente de uma empresa, estar na política, na posição de destaque. É um privilégio você talvez ser alguém famoso no meio secular, da música, das mídias, assim por diante. Pode ser muito louvável para os olhos de muitos, mas não há privilégio maior para o ser humano do que fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Pois para fazer parte da igreja de Jesus Cristo, tem que ser comprado com sangue. E quem compra é Cristo Jesus. Para fazer parte da igreja, um preço muito alto, mas altíssimo foi pago. Nem de bezerro, nem de bode, nem de ouro, tão pouco de prata, mas o precioso sangue de Jesus. Para ser a igreja, esse privilégio que nós temos, não precisa ser bonito, nem feio, nem magro, nem alto, nem baixo. Para ser a igreja de Cristo, tem que ser nascido de novo, da água e do Espírito. Para ser a igreja de Cristo, tem que ser eleito, tem que ser escolhido. Para ser a igreja de Cristo, aleluias, tem que ter o nome no livro da vida. E você e eu, nós temos, pela misericórdia do Senhor, eu lhe convido a ficar em pé agora nesse momento, e saber que você é a coluna e firmeza da verdade. A igreja foi perseguida. Roma perseguiu a igreja de uma tal maneira que ela ficou muitas vezes escondida nas catacumbas. O que é catacumba? É cemitério mesmo, subterrâneo.
Se escondia lá e ali, ele fazia o culto escondido. Porque a perseguição de Roma, Nero, falei aqui do ano passado, Domiciano, outros imperadores, foi uma perseguição até o quarto século. Depois do quarto século as coisas tomaram outro rumo. Mas foi uma perseguição terrível. Mas eles estavam ali debaixo de árvores, se fosse no dia de hoje, debaixo de viaduto, aonde quer que fosse, reuniam-se e adoravam a Deus. Por quê? Porque eles faziam parte da igreja, que prega a verdade e que é coluna e firmeza da verdade, não de invencionices, não de modismos, que as pessoas vêm pregando modismos. Aqui nessa igreja, graças ao Senhor Jesus, nós vamos ouvir mensagens, seja eu pregando, ou seja o irmão Leandro, ou seja o irmão Célio quando estiver conosco. Quem for, vai pregar Jesus Cristo voltará, vai pregar que Jesus morreu na cruz por pecadores, vai pregar que nós somos pecadores, mas que pela graça somos salvos. É esse o evangelho, é essa a palavra. E nós temos que ser coluna e firmeza. Misticismo abala a coluna. As invencionices enfraquecem o baluarte, mas a verdade dá toda a estrutura de firmeza para a sua igreja. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e pense por um instante como é que está a sua vida, como está o seu viver, a sua conduta agora diante desse pai que matou um filho inocente por pecadores. Imagina, eu e você não podíamos pagar o preço porque nós somos pecadores. E Deus, a Bíblia nos diz que Ele é irado contra o pecado e o pecador. E quando nós olhamos para essa grande verdade, nós entendemos o quê? Como é que eu estou procedendo? Como é que vai ser meu amanhã? Se é que vai haver amanhã para mim. Como é que vai ser quando Cristo voltar? Eu sou a igreja, eu nasci de novo, eu faço parte do que é de melhor no planeta. O melhor não é ser um cientista da NASA, o melhor não é estudar em Harvard, o melhor não é... Não, isso tudo é bom, mas o melhor é ser a igreja de Cristo, fazer parte da igreja de Cristo. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua caminhada? Você que tem 50, 30, 20, 18, 70 anos, como é que está o seu caminhar? Você pode dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Você pode se alegrar porque Cristo é a base da sua vida. Ou você tem um temor muito grande porque se Cristo vier agora você não está salvo. Ou se porventura tombar por terra agora, ainda hoje, à noite, amanhã cedo, não está mais aqui entre nós. Qual é o caminho? A igreja é coluna e firmeza desta verdade. E a salvação está em Cristo Jesus.